Meu irmão, minha irmã, por gentileza, como sempre sugiro, abram aí os textos de vocês, a Bíblia, ou baixem aqui pela internet a Bíblia Ave Maria online e encontrem com o Evangelho para este domingo, 18 de junho de 2023, que é o de São Mateus, no capítulo 9, principiando no versículo 36 e concluindo no versículo 8 do capítulo 10. Leiam, reflitam, se estiverem juntas com outras pessoas, aí, em nome do Pai, que é também mãe, do Filho, que é o mesmo Jesus palestino, pleno de compaixão, que vê os pobres sofridos como rebanho sem pastor e como uma seara rica a ser trabalhada, e do Espírito Santo, aquele que é a divina Ruá, que nos sopra, nos fazendo novas criaturas à luz do próprio Jesus. Já volto após a vinheta para refletirmos juntos. Pois esse trecho do Evangelho aqui começa com Mateus afirmando que Jesus, olhando para as multidões, teve compaixão delas, porque viviam mal, como ovelhas sem pastor. Este trecho do Evangelho de Mateus, que combina com os outros evangelhos sinóticos de Marcos e Lucas, mostra Jesus numa intensa movimentação e atividade. Aqui mesmo, antes desse trecho, o Evangelho mostra que Jesus ia pelas sinagogas, pelos povoados, por toda parte, anunciando que o reino dos céus está próximo, está junto, ali, palpita, lateja no meio do povo. Enquanto isso, enquanto anunciava, também curava os doentes. E aqui nesse trecho, Mateus descreve também para a sua comunidade que lê esse testemunho sobre Jesus, que ele chamou 12 homens trabalhadores para comporem o seu corpo de discípulos, homens que tinham um nome, todos aqui listados nesse trecho, para formar a sua comunidade, para formar a sua base e mostrar ao povo que o ser humano só é mais completo quando em plena convivência comunitária, quando se deixa nutrir pelo sentido do coletivo, da fraternidade, da comunidade. Aqui, ilustrativamente, há 12 nomes, mas esses 12 nomes são para representar a humanidade toda, de acordo com as 12 tribos de Israel. O ser humano foi criado para viver em comunidade, não há opção. Ou vive coletivamente com e para os outros, ou ele fenece e morre. Mas Jesus viu esta multidão como ovelhas sem pastor, isto é, sem direção, sem orientação, sem programa, como
pessoas completamente abandonadas e jogadas no mais extremo da miséria, representada pela doença. Eram pessoas profundamente doentes. Evidentemente que naquele contexto, naquele tempo, não se falava na noção de políticas públicas, mas é evidente que o que se conhecia por parte de poderes econômicos e políticos era para destruir e não para promover, curar um povo doente, profundamente doente. Mas Jesus não vê somente como ovelhas sem pastor. Jesus vê a multidão como uma seara, como uma messe, como uma lavoura rica a ser trabalhada, mas que era preciso gente para trabalhar esta lavoura, para semear e para colher os frutos desta messe. Por isto ele criou a sua comunidade de apoio. E aí eu registro duas coisas fundamentais que deveriam nortear sempre ao longo da história a vida de fé dos que aderem a Jesus, dos que se convertem a Jesus, dos que formam a sua comunidade, coisa que infelizmente não tem sido assim. A primeira coisa é que Jesus vê o povo como ovelhas sem pastor, mas contraditória e esperançosamente como uma messe a ser trabalhada a partir de um determinado lugar. E o lugar a partir do qual Jesus tem esse sentimento de compaixão, e não é só sentimento, esta pulsação, esta força, esta energia de compaixão, o lugar é no meio do próprio povo, a partir do próprio povo, como um do meio do povo, como parte do povo. Isto diferencia Jesus de tudo mais que existia, de todos os reis e reinos deste mundo, e diferencia da própria concepção de Deus desenhada pelo Êxodo, que é um dos textos aqui das leituras bíblicas desse domingo. O Êxodo descreve Deus como que chamando Moisés lá para cima do Monte Sinai. Moisés teve que subir, levou seus companheiros para conversar com Deus, lá longe do povo, distante no alto do Sinai. Aqui Jesus não se encontra no meio e acima, sobre o Sinai, sobre o monte, sobre a montanha, mas no meio do povo. Moisés, quando foi chamado para dirigir o povo, libertá-lo da escravidão, da miséria moral e miséria de pão mesmo, Deus falava com ele de cima de um arbusto, como se esse arbusto se incendiasse, mas não se consumisse. Aqui, Jesus não é nem um Moisés subir na montanha e nem um arbusto, mas o ser humano no meio do povo, pulsando compaixão. É no meio do povo, ou se entra no meio do povo, ou não se compreende a missão, ou não se compreende o reino, ou não se age a favor do povo. É só no meio do povo, a partir do povo, como parte do povo. E não em cima de uma montanha, ou sentado num trono, num altar. Este é Jesus. A compaixão que ele sente é algo tão profundo que vem lá das entranhas do seu ser. Alguém já comparou esta compaixão com o que a mãe sente durante o processo de gravidez, lá dentro com o seu filho, ao conversar com ele, seu fetinho, ao trocar sentimentos com ele. É isso que Jesus sentia, esta profunda compaixão.
que não o deixava em uma cama, descansando, dormindo, não permitia que ele sentasse num trono a olhar de cima e de fora, dando ordens e decretos para o povo, mas a se mover pelo meio do povo. Isto é um destaque que tem que se dar aqui para compreendermos Jesus. Na conclusão, eu amarrarei isto. E Jesus diz aos que se aproximam dele: a messe é grande, a seara é grande, e não há trabalhadores, pelo menos em número suficiente para trabalhar. Mas Jesus toma providências, a compaixão providencia saídas, a compaixão constrói soluções, a compaixão, ao encontrar-se com o povo, encontra-se também com a messe, encontra-se com a seara rica em cachos e frutos. Então ele prepara os seus discípulos e os envia para o meio do povo, inclusive com regras, com orientações, preparados para agir no meio do povo, curar o povo, salvar o povo, dizer ao povo: o reino dos céus está próximo, está junto, está aqui. Nas palavras, nas ações e na compaixão também dos discípulos de Jesus. Então, a seara precisa de pessoas para que ela seja trabalhada. O povo também é seara, o povo também é messe, o povo também é bom, o povo também produz frutos, mas é preciso que os frutos sejam trabalhados, é preciso que o povo seja trabalhado. Ou como diz da ideia aqui em São Mateus, precisa ser evangelizado, isto é, nutrido, precisa ser encharcado pela boa nova que o faz se levantar, que faz o povo se levantar, como o trigo se levanta com o nascer do sol, com o dia que faz a sua trajetória, e enquanto isso amadurece para produzir frutos. Esta boa nova, esta evangelização é assumida também por aqueles membros da comunidade que Jesus necessariamente construiu. Para concluir, quando olhamos para este Jesus aqui, narrado por Mateus, vivenciado pela comunidade matiana, nós somos obrigados a perguntar por que abandonaram esse Jesus pleno de compaixão? Por que aderiram a outros completamente inimigos desse Jesus pleno de compaixão? Por que aderiram à morte contra a qual Jesus lutou ao libertar e ao curar estes pobres vítimas de tantas barbaridades na Palestina? O que aconteceu com os ditos seguidores, com as ditas seguidoras atuais de Jesus, que seguem um Cristo glorioso, que seguem um Cristo muito mais próximo dos poderosos do que este Jesus, do meio do povo, com o povo e envolvido dinamicamente com o povo? O que aconteceu com os seguidores e as seguidoras de Jesus, que se dizem assim, seguidores e seguidoras de Jesus, discípulos e discípulas de Jesus, que ao seguirem os poderosos se somam ao genocídio, se somam ao fascismo, se somam como fanáticos desgrudados do Jesus que disse para anunciar que o reino está próximo, e eles e elas anunciam outro reino que se aproxima para matar, para destruir, para roubar, como diz João 10.
E a segunda pergunta é: o que aconteceu com os cristãos e as cristãs que não veem o povo, apesar de doente, apesar de desorientado, apesar de sem perspectiva, usado como boi de canga ou como escravo, é ao mesmo tempo uma riqueza humana a ser trabalhada, porque curada e evangelizada. O que aconteceu com aqueles que se encerram nos templos das catedrais, louvando, tirando o dízimo do povo, e não se misturam ao povo? Talvez até melhor que não se misturassem mesmo, porque estragariam o povo. Seriam agentes da destruição do povo. Finalmente, sem perguntar, é preciso afirmar que nós somos chamados, como Pedro, como Tiago, como André, como todos, listados aqui nesse capítulo, chamados a formar a comunidade da partilha, a comunidade da cura, a comunidade da messe, libertando as pessoas das doenças e da morte. Nós somos convidados, chamados, vocacionadas a sermos estes missionários e estas missionárias evangelizadores, porque como evangelizados, isto é, encharcados, banhados pela boa nova que promove, a boa nova que liberta, a boa nova que cura, a boa nova que dignifica, e também convidados e convidadas a compartilhá-la com as multidões e não a vendê-la, não a negociá-la, mas construí-la no meio do povo. A linguagem mais antiga desse processo é a mais nova também, que é a de nos colocar em contato com as pessoas, conversarmos com as pessoas, sondarmos as pessoas, sentirmos compassivamente o que as pessoas sentem, as suas dores e sofrimentos, e não dissermos frases baratas, rápidas e simples para nos livrarmos delas. Isso vai passar, vai dar certo, Deus está no comando, fica com Deus, e virarmos as costas. Mas não, somos chamados a nos somarmos como Jesus se somou, a sentarmos juntos, a caminharmos juntos, a irmos em todos os lugares onde está o povo, para vivermos com este povo a bênção da boa nova, da evangelização que liberta. Porque o povo é messe frutífera, que ou é frutificada, cuidada para produzir o reino que é para o próprio povo, ou alguém virá para roubar, saquear, bloquear essas riquezas que o povo produz. É isto, meu irmão e minha irmã. É este o Evangelho para esse domingo, que nos mostra, primeiro, o Jesus neste jeito de ser, pleno de compaixão e de percepção das possibilidades populares. É isto que este Evangelho nos chama, a sermos também como discípulos e discípulas de Jesus, que seguem Jesus do mesmo jeito que Jesus fez, fazendo o que Jesus fez, e não nos refugiando em templos, ouvindo domingo após domingo as mesmas coisas, sem nos comovermos e sem nos envolvermos com Cristo que está no meio da rua, no meio dos pobres, no meio dos injustiçados. Deus, pois, te abençoe e me abençoe, nessa perspectiva do reino pleno de compaixão, do reino aqui e agora,
o reino próximo latejante em nós mesmos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.